No final do ano, a programação deste canal é interrompida para tratar de cinema. Eu tiro o feriado de fim de ano para assistir cinema bom, e este ano foi para assistir tudo de Andrei Tarkovsky e refletir um pouco sobre o motivo da sua fama como um artista que pensou o tempo da cinematografia de forma mais profunda e criou alguns dos takes mais bonitos já gravados na história do cinema. O ano passado eu tratei de Hou Hsiao-hsien e do cinema taiwanês. Neste, o assunto será um expoente do cinema soviético. E a carreira de Tarkovsky coincide com dois momentos culturais importantes na história do seu país. Ele vive o começo da era Stalin e falece quando a União Soviética está prestes a desmoronar e se fragmentar nas repúblicas que temos hoje no leste europeu. Pensar a obra de Tarkovsky é uma chance boa para pensarmos o cinema como um comentário e produto de diferentes momentos da política também. Principalmente porque na União Soviética, cineastas eram funcionários de Estado, empregados pela cinematografia S.A. Gerasimov, que geralmente vocês vão ver como a sigla VGIK. Então essa era simultaneamente uma agência de fomento da cultura e uma das universidades de cinema mais antigas do mundo. O próprio Vladimir Lenin autorizou sua abertura em 1919, nos primeiros anos da Revolução Bolchevique, sob a convicção de que o cinema seria a arte mais importante do século XX. Seria um veículo importante de expressão da cultura de um povo e, por que não, de veiculação de propaganda governamental útil. A questão é que você não lançava um filme na Rússia soviética caso não tivesse passado por esse instituto e caso não tivesse sido aprovado por um comitê do governo. Era afinal dinheiro público indo para fomento de arte. Não muito diferente de cineastas hoje tentando adquirir subsídio de tal ou tal banco ou agência de fomento, de forma que se você não agradava o comitê, ia ter que se virar para produzir o seu filme. E foi assim com Tarkovsky, mas ele soube mudar as regras da cinematografia soviética, inclusive moldá-la à sua própria maneira. E a gente vai considerar essa como a primeira imagem do homem, de alguém que convenceu um establishment com seu próprio projeto estético de que era melhor deixar ele fazer cinema do jeito que ele sabia. E houve sim vários conflitos entre autoridades soviéticas e Tarkovsky, conflitos criativos mesmo, e isso inclusive em dois de seus filmes mais famosos, lançados quando ele já era um diretor renomado, Stalker e Solaris. Stalker é um filme de ficção científica, mas de forma alguma espere suspense no espaço sideral, raças alienígenas ou tecnologia avançada. Esse filme é profundamente focado em questões existenciais e parece valer de um cenário futurista como um pano de fundo adequado para tecer uma alegoria tortuosa sobre a busca fracassada de pessoas adultas pela satisfação com as suas vidas. O argumento do filme é o seguinte: uma visita extraterrestre ou um meteoro supostamente caiu numa paragem afastada da União Soviética da era de Brezhnev, e o exército circundou essa área como se fosse uma área 51. Ninguém pode entrar ou espionar o que acontece ali dentro, e a população, ignorante da real gravidade deste evento, põe-se a especular sobre todo tipo de maluquice que pode estar escondida nesse lugar, chamando-o simplesmente de Zona, com Z maiúsculo. E criou-se inclusive uma cultura de invasão dessa área, porque nesse cenário futurista, você pode contratar um stalker, entre aspas, para passar pela segurança militar e descobrir ao lado dele o que há de tão esplêndido na tal zona. E o próprio stalker é uma personagem que abriu mão de uma vida regular para se dedicar à função de mediador entre pessoas e seus desejos íntimos. O stalker do filme sequer revela seu próprio nome. Dá a entender que ele abandona a esposa e a filha pequena, a contragosto delas, de tempos em tempos, para tentar tirar uma grana, se expondo ao perigo de levar a tiro dos militares ou ser engolido por alguma força alienígena misteriosa dentro da zona.
e elas sequer sabem que perigos podem haver lá, porque o cara vive sob um código de silêncio restrito acerca do que há dentro da zona. Você tem que ir com ele para lá para ver qual é que é. Mas uma coisa ele deixa claro: muitos tentaram entrar na zona e nunca mais voltaram. Ali é uma sala especial que supostamente coloca as pessoas em contato com seus desejos mais íntimos. É como se suas aspirações vazassem para a realidade uma vez que você entra nesse lugar e você pudesse vivê-las num deleite eterno. Então não dá para entender se as pessoas nunca mais voltaram porque elas ficaram nessa zona ou se elas foram mortas. E essa sala é o elemento alienígena do local. Ali as leis da física não se aplicam e aparentemente a ontologia básica que nós vivemos, a decisão castradora entre aspirações pessoais e a realidade do mundo, não opera nessa sala. O próprio Stalker, que é encenado pelo Alexander Kaidanovsky, não ousa pisar nessa sala especial, interessantemente. Ele é um homem muito estranho, que se perde em devaneios sobre o que resta em uma existência de completo descompasso entre desejos existenciais e a realidade. E uma coisa que o irrita profundamente é a perda de fé nas pessoas de que um dia elas atingirão a plenitude, que é algo que ele próprio não ousa fazer. Ele lamenta que a profissão de Stalker está sendo cada vez menos buscada. E nesse ponto o filme se dilui em metáforas complexas da condição humana. E objetivos autoimpostos para as nossas vidas são, no fundo, entregas ao desconhecido também. E um dos aspectos fascinantes do cinema de Tarkovsky é pintar um cenário altamente fantasioso para fazer propostas de um perfil moderno que é reconhecível. Porque esse Stalker é um homem que sabe que teria sua vida esvaziada de sentido caso ele atingisse a plenitude dos seus desejos íntimos. Ele não confia nos seus desejos próprios, aliás. Esse filme é alvo de pelo menos 4 décadas de interpretações e especulações. Você vai ter que simplesmente vê-lo e chegar às suas próprias. Então vem Solaris, um filme de 72, mais uma ficção científica magistral escrita por um diretor que detestava o gênero de ficção científica. Andrei Tarkovsky recorre ao motivo do contato com vida alienígena e situa a narrativa numa nave na órbita do planeta Solaris. Esse é um planeta oceano que reage contra a presença humana invasiva, operando nos recônditos das suas mentes. Você vai com a sua nave lá e o planeta começa a afetar a forma como você pensa, como você sonha. Esse planeta inclusive faz as suas lembranças mais dolorosas se materializarem à frente dos seus olhos, bagunçando a sua vida de forma mais sutil, embora não tão destrutiva quanto o anti-astro de filmes Lovecraftianos. E as memórias materializadas são visitantes, diz o filme, que não são exatamente aliens ou fantasmas. Na verdade, são construtos de carne e osso que brotam do subconsciente dos seus hospedeiros e revivem antigos afetos como se nada tivesse acontecido. E a personagem principal, que é o Chris Kelvin, é visitado por sua falecida esposa, Kari. Sua presença começa a virar um pesadelo quando ela começa a ter memórias próprias e a repetir atos destrutivos que a fizeram tirar a própria vida antes de tudo, independentemente do que o Chris tente fazer de diferente nesse novo relacionamento. Como fruto da memória de Chris, ela está fadada a repetir tudo o que sua contraparte real, a esposa real, fez durante a sua vida. E é um bocado de fenomenologia cabeluda nesse filme. A memória aqui não é um registro estático como um arquivo por onde você vasculha em horas de nostalgia ou de tédio. Não, memórias são antes tingidas por desgastes e fracassos éticos que marcam as nossas vidas. Elas voltam involuntariamente, não quando você quer, e com elas voltam os fantasmas do passado, munidos de uma carga emotiva que estraga o presente das pessoas.
E o filme parece derivar de uma concepção tão anos 70 do ego humano como uma casca vazia que durante a vida é recheada por significados singularizados no formato de lembranças. E dessa forma, o ego só possui uma coerência na medida em que ele recebe confirmações do fluxo memorial e tem contato com objetos familiares. Sem essa operação da memória como a conexão de fragmentos da experiência, a gente ficaria relegado a um presente esvaziado, feito almas penadas, privados daquela continuidade íntima que reconhecemos como a nossa história pessoal. E o Chris, nesse filme, tem toda a sua identidade bagunçada quando uma memória que não deveria estar ali tem cheiro, presença e se personifica como uma das atrizes mais lindas do multiverso, Natalia Bondarchuk. E até então a gente falou sobre duas ficções científicas com mais ênfase em questões existenciais do que nas regras do gênero do sci-fi propriamente ditas, sendo lançadas na União Soviética. E se seguirmos o preconceito comum com a cultura de países socialistas, isso é meio estranho. Mas cultura soviética está longe de se resumir a uma propaganda de Estado pura, releituras de guerra e tal. Mas isso aconteceu por esforço dos seus próprios produtores de cultura, que com o tempo foram negociando a cultura do jovem bloco. Tarkovsky jamais teria conseguido iniciar sua carreira com os tipos de filme que mencionei e que ele gravou já numa fase mais madura. E dos seus filmes de juventude, eu vou destacar o Rolo Compressor e o Violino, de 1962, um curta-metragem lindaço que talvez seja a única coisa de Tarkovsky que você poderá assistir com a sua vozinha nesse dia de Ano Novo. Ele é um filme light, bem simples, um trabalho de conclusão de curso, inclusive, dele, que trata da amizade improvável entre um garoto de 7 anos com sensibilidades artísticas, esse é o Sasha, o violinista, e um operador de máquinas trabalhando para a cidade, embrutecido pela guerra, chamado Sergei. Sergei ensina o menino a lidar com bullying, conta sobre ter vivido a Segunda Guerra Mundial na sua idade, esse foi o bullying histórico que ele mesmo teve que passar e usa de exemplo para o menino. E muito da simbologia que Tarkovsky usará pelos próximos 27 anos de carreira já está aqui, curiosamente. Chuvas torrenciais começam a cair do nada, espelhos para todo lado, cenas filmadas com um horizonte muito estreito e um símbolo do fim da era Stalin, um dos 7 arranha-céus construídos por Stalin para simbolizar a opulência de Moscou, sendo demolidos no meio do filme para a alegria da população. Esse é um filme sobre o recomeço da Rússia após sua fase mais autoritária e de apoio entre gerações muito diferentes que se esforçarão para viabilizar um futuro decente para aquele povo. Daí vem a sua grande estreia, que é a Infância de Ivan, de 62. Esse é um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, que para os povos da União Soviética foi, antes de tudo, uma guerra de invasão perpetrada por um povo que tinha o objetivo declarado de escravizar todos os eslavos. E os russos ainda a chamam de guerra patriótica e afirmam que eles se livraram da sarna nazifascista à custa de 21 milhões de russos, uzbeques, ucranianos, etc., mortos durante o esforço de guerra. E eles estão certos, não foram os americanos do dia D que venceram Hitler. E a grande questão aqui é que na era Stalin, retratos de guerra eram geralmente expressões patrióticas da resiliência e bravura do povo russo. E o Tarkovsky faz um filme muito diferente, que marca uma virada na tradição de filmes de guerra que veremos o estágio mais maduro num filme como Vai e Veja, de Klimov, em 85. Esse filme preliminar do Tarkovsky é um filme de guerra sobre o estrago que o evento fez na mente de quem o vivenciou durante a infância, sobretudo. O filósofo Jean-Paul Sartre escreveu uma resenha muito importante sobre ele, mencionando como crianças que vivem guerras e perdem tudo têm a tendência de se apegar obsessivamente a objetos elementares,
tipo um brinquedo, uma fotografia, um pedido de alguém, ou então se entregarem a um comportamento vingativo. Eu próprio vi alguns jovens argelinos alucinados, moldados pelos massacres. Para eles, não havia diferença alguma entre os pesadelos do estádio de vigília e os pesadelos noturnos. Sartre identifica a voz dessa geração na arte soviética, começando a marcar a presença somente nesse momento a partir de 1960. Tem um escritor chamado Vladimir Bogomolov, que é autor da novela Ivan, 1957, e coube a Tarkovsky usar essa novela e dar-lhe uma versão cinematográfica numa época em que o realismo socialista estava virando um conceito um pouco mais maleável após a queda de Stalin e a entrada de Khrushchev. Então, em vez de glorificar a guerra e o heroísmo dos bravos soldados soviéticos como se fazia antes, ele explica como algo quebrou na sociedade russa naquela época. Nem ter vencido e se reerguido da invasão alemã foi capaz de curar o mal dessa geração. E o filme não propõe uma solução para isso, um diagnóstico para o futuro da Rússia ou qualquer coisa do tipo. Ele só afirma: somos uma geração quebrada. E Sartre continua: a guerra mata aqueles que a sobrevivem, mesmo tendo-na sobrevivido. E num sentido ainda mais profundo. A história, no mesmo movimento, reivindica esses heróis, os cria e destrói, tornando-os incapazes de viver sem sofrimento na sociedade que contribuíram para forjar. Há uma curiosa insistência por parte dos povos assolados pela guerra de tentar virar uma página e recomeçar a vida do zero. E na União Soviética, o preço disso foi um cinema de exacerbação otimista das virtudes do povo soviético, que só a partir dos anos 60 começou a ser questionado. Em historiografia a gente chama isso de período do degelo de Khrushchev, começa já em 56 vai até 64. E Tarkovsky está iniciando sua carreira profissional mesmo nesse exato momento. Na novela de Bogomolov, o menino Ivan tem 12 anos e cruza um rio congelante que divide a sua aldeia e a guarnição do exército, mostrando o interesse de se alistar para matar alemães. Eles mataram a sua família, matar alemães é o que sobrou para ele fazer. E até o desfecho do conto, ele é descrito como um monstro no corpo de uma criança, um monstro forjado pela guerra. O ódio ainda não se dissipou dele. Ele não consegue encontrar paz. Talvez ele volte, mas o mais provável é que se junte aos guerrilheiros. Aconselho você a esquecê-lo e a se lembrar disso no futuro. Nunca faça perguntas sobre nossos homens na retaguarda. Quanto menos se falar deles e quanto menos pessoas souberem da situação, mais tempo eles viverão, diz um oficial do conto para o outro. Estão na página 62 da minha edição, eu deixo aí na tela as referências. E na versão cinematográfica, o Tarkovsky retrata um Ivan muito mais simpático, na minha opinião, mas em muitos aspectos ele segue o roteiro de Bogomolov à risca. Um dos temas marcantes aqui é a decência dos oficiais que cuidam desse menino Ivan. Tem um tenente chamado Galtsev, que age como irmão mais velho para ele, e faz de tudo para enviá-lo para uma escola militar para que o menino se eduque minimamente, longe do fronte de batalha de preferência. E o tenente-coronel pensa a mesma coisa. E nenhum consegue convencer o moleque. Que sendo um moleque mirrado de 12 anos, o Ivan se prova como o melhor interceptador para adentrar o fronte alemão e adquirir informações confidenciais. E o curioso é que Galtsev estenda sua solidariedade para outra pessoa, uma jovem enfermeira adolescente chamada Masha, que é ensinada no filme por Valentina Maliavna. Guerra não é assunto para garotas, ele comenta para o mesmo homem, Colin, que uma cena atrás a caçou pelo bosque como uma presa, uma cena constrangedora de intriga amorosa. E o cartaz do filme deriva dessa cena do beijo entre os dois, em que ele assegura em defesa em cima de uma trincheira, que é uma mescla ambígua de ternura, mas também de violência sexual.
que se trata de um velho babão encurralando uma adolescente para arrancar-lhe um beijo à força final. Mas essa ambiguidade é mais uma jogada de mestre de Tarkovsky. Porque houve sim uma boa vontade em poupar a juventude, entre aspas, embora haja exceções quando for o caso de uma mocinha adolescente no despertar da sua sexualidade. O filme não desenvolve esse tema, mas o joga para você fazer o que quiser com ele. E Tarkovsky dirigiu seu segundo filme profissional sobre o maior pintor do barroco russo, um cara chamado Andrei Rublev. Esse filme é de 1966 e ele é objetivo demais para ser só uma biopic, né? Esse tipo de biografia de uma figura russa famosa num formato para as telas. Porque em momento algum a narrativa vasculha a mente e os afetos desse Rublev. Ele não deixa a personagem falar exatamente sobre o que está sentindo, conforme ela peregrina como monge nos interiores de Novgorod. Antes, o filme opta por mostrar a atuação desse cara como pintor sacro durante os vários recortes da desastrosa história russa medieval. E poucas histórias nacionais tiveram tanto sofrimento desnecessário, tanta fome e tanta peste. Ora, os camponeses se lascam com exércitos tártaros saqueando suas cidades e levando suas mulheres como escravas sexuais, isso a gente vê na parte 6 do filme, e ora, artistas são pagos para executar um serviço para um duque local. O cara fala para eles decorarem o palácio dele, o duque não gosta do serviço e manda furarem os olhos dos artistas só para incapacitá-los. Em momentos diversos, esse Rublev questiona o porquê ele perde tempo pintando murais com cenas sacras, que mostram esperança e redenção afinal, em um mundo que ofereceu o exato oposto daquilo. O seu embate interno é autenticamente barroco, o verdadeiro motor para o tipo de arte tortuosa e contraditória que foi produzida naquela época, em meados do ano 1500. E poucas biografias de artistas mostram isso tão bem. O último quadro, que é a parte 7, é aquele em que ele sente empatia pelo destino de um outro artista, um fabricante de sinos. E eu não imaginava até ver esse filme quão árduo era fabricar um sino de 4 metros de altura no ano de 1424. Erguê-lo no andaime em seguida e fazê-lo soar. Porque tudo podia dar errado. E o garoto que está fazendo seu primeiro sino, ao ouvi-lo soar do jeito que esperava depois de semanas e semanas de trabalho, desmorona no chão aos prantos pelo estresse acumulado. Que fracassar numa empreitada como aquela significaria sua morte na Novgorod medieval. E o júbilo dos camponeses vendo o sino funcionar na sua cidade contrasta com o sofrimento do artista. Porque criar qualquer coisa significativa é sacrificar um pedaço de você. Artistas e artesãos sabem muito bem disso. E nesse momento, um Rublev que já tinha desistido da sua missão artística diz para o garoto: vamos, você forjará seus sinos e eu pintarei meus ícones. E é interessante que o filme acaba aqui, antes de ele pintar a grande obra dele. Outra referência constante de Tarkovsky à arte europeia é um outro pintor antigo chamado Pieter Bruegel, um dos grandes modelos para cenas gigantescas do seu cinema inicial. Durante a Renascença holandesa, esse Bruegel pintava quadros contendo centenas, milhares de personagens, cada uma envolvida em alguma interação diversa. Era quase como você pegar em flagrante centenas de pessoas incautas, ignorantes de que estão sendo eternizadas num quadro. E o Bruegel fazia isso como alguém que se propõe a pintar a vida de um vilarejo, que a vida reside na coletividade em movimento misteriosamente coordenado, que evoca a comicidade, a tristeza, mas também a beleza e a feiura que caracteriza tal e tal povo. E Tarkovsky testa os limites da cinematografia para fazer algo muito similar e o faz nos apresentando tipos tipicamente russos.
porque as personagens marcantes de um filme como Andrei Rublev só poderiam ter saído do contexto russo. Uma delas é um Skomorokh, que é uma espécie de ator popular russo que passava de taverna em taverna fazendo palhaçada, cantando, dançando, provocando autoridades, e tudo em troca de comida e de álcool, muito álcool. E nesse filme ele tira sarro do apetite sexual de uma duquesa local e é condenado a 10 anos de prisão por causa disso. Uma outra personagem interessante aqui é uma Yurodvi, que é uma pessoa com atraso mental que era adotada por ordens monásticas na Rússia, sob o argumento de terem sido abençoadas pela inocência das crianças. Ela era geralmente uma pobre coitada balbuciante que acompanhava monges nas suas jornadas. No filme, ela é encenada pela Irma Rausch, que é a primeira esposa do Tarkovsky, que mais tarde virou uma cineasta soviética de certa importância. E são esses tipos sociais que vão criando o colorido desse filme, e que torna ele um retrato histórico extremamente interessante. E com esses retratos acumula-se aquela ideia de que o labor artístico é uma espécie de imposição da natureza sobre alguns desafortunados. Porque uns nascem para ser santos, outros artistas, e todos se lascam no final das contas. Tarkovsky foi adiante com essa coisa de problematizar quão difícil é contar a biografia de alguém até a última década da sua vida. Se no filme anterior, Andrei Rublev, ele reconstrói um panorama do interior russo em meados de 1420 para falar da vida de um só pintor, num filme de 1975 chamado Espelho, ele tenta contar a sua própria história de vida. E para tal, ele deixa a câmera falar em 3 momentos da sua própria consciência. O momento em que ele é uma criança, depois quando ele é adolescente, no pós-guerra já, e depois como um homem de 40 anos amargurado. E há uma cena particularmente bem montada em que o seu filho Ignat está conversando com uma mulher desconhecida que aparece no seu apartamento. Ela está tomando chá e pede ao menino para retirar um volume de cartas do poeta Pushkin da prateleira, numa estante que tem lá, e recitar a página X. O moleque pega o livro, abre na página X e tem exatamente a carta que ela mencionou. E o trecho que ele está recitando fala sobre como a cultura russa é uma anomalia na história humana, em função principalmente de uma cisão que começa com a divisão entre o catolicismo ocidental e a ortodoxia russa, lá atrás, na Antiguidade Tardia. E a partir disso, a Rússia vira um corpo estranho e antagônico na Europa, embora professe a mesma religião e tendências culturais europeias. Nesse momento, batem à porta, o Ignat interrompe sua leitura e vai atender. E é um engano, é uma velha que achou que estava batendo num outro apartamento. Ele volta para onde ele estava e a mulher misteriosa já desapareceu, embora a condensação da sua xícara de chá permaneça contra a superfície da mesa. E é assim que nessa esfera de memórias acumuladas, as cenas transitam nesse filme, do presente para o passado, então de volta para o presente. E o Tarkovsky estiliza transições de momentos apartados no tempo, com essas transições meio fantasmagóricas, que na vida real seriam aterrorizantes para a gente. Mas a sua sugestão é que as memórias de vida pregressa de um homem de meia idade não são muito diferentes dessa narrativa descontínua, apimentada por horror existencial. Espelho foi rechaçado pelo Ministério da Cultura do seu país. A concepção desse filme é de 1964, logo depois de Andrei Rublev, só que até 1973 ele não tinha conseguido subsídio para ser lançado. Porque aquela seria uma obra de elitismo cinefílico, disseram. Algo que só especialistas em cinema apreciariam e o governo não gastaria dinheiro de impostos investindo na vaidade de um diretor excêntrico, mesmo que ele fosse o grande Andrei Tarkovsky. E frustrado com a negativa, Tarkovsky partiu para o projeto de Solaris, sobre o qual eu já falei. Esse filme teve que sair póstumamente.
e hoje Espelho é considerado uma das obras-primas na cinematografia. Tem uma cena da tal Maria levitando sobre sua cama que vocês têm que ver. A outra cena de uma família recém-abandonada pelo pai observando um palheiro pegar fogo enquanto uma chuva torrencial cai. A cena já mencionada da visita da mulher misteriosa que pede para a criança ler Pushkin. E essas são algumas das cenas mais bem concebidas na história do cinema. Espelho é a faceta de Tarkovsky mais afeita ao modernismo europeu e é algo ali que serve de prato farto para análises psicanalíticas, inclusive. O filme inteiro é intercortado por leitura de poemas, geralmente poemas sobre paradoxos da existência, escritos de fato pelo pai do diretor, que é Arseny Alexandrovich Tarkovsky. O filme chama Espelho, pois Tarkovsky entendia ter seguido os passos do próprio pai e tratado a esposa como a sua mãe foi tratada em vida. Para fortalecer essa ideia, a mesma atriz que faz a jovem mãe do narrador é a que faz a esposa de quem ele se divorcia, a mãe de Ignat. Então vem Sacrifício, lançado em sueco como Offret 1986, que foi o filme final de Tarkovsky gravado no seu exílio. Embora seja seu filme mais teatral, esse é um filme em que sua marca registrada, a técnica da longa tomada, aparece de forma mais evidente. O cinema soviético começou como um braço das vanguardas europeias que a gente estuda na escola. Eisenstein, por exemplo, se valia de técnicas de montagem frenéticas para mostrar quadros da vida russa em movimento. E aqui o diretor tem que saber reunir tomadas curtas e a princípio aleatórias, de modo a formar um discurso coerente do sentido unificador por trás da multiplicidade de pessoas transitando nas ruas. Cada uma podia estar fazendo seu próprio corre, mas há um propósito unificador nessa multiplicidade. E o cinema serve para mostrar isso. Ele serve de corretivo para a nossa visão cotidiana, que é sempre fragmentada, sempre tingida por nossa displicência perante a sacralidade daquilo que existe. E o cinema consegue fazer isso pois tem o diferencial de reorganizar quadros desconexos num enquadramento dialético. O diretor aqui está na sala de controle da visão humana, digamos, e o resultado da sua montagem é uma mensagem emocional clara. Às vezes uma mensagem política, no caso de Eisenstein. E já Tarkovsky deixa a sua câmera rodar, mesmo que leve 7, 10 minutos para ele mostrar uma ação completa se realizando no tempo. Nesse ponto ele é muito diferente de Eisenstein. O cinema aqui revela uma realidade altamente estilizada para representar a plenitude da glória de um momento congelado. Em Sacrifício, esse momento se configura como uma cena onde a câmera passeia por uma paisagem inóspita, começando com um casarão burguês e terminando num horizonte sem fim. E o tema desse filme é um apocalipse. E cenas contemplativas como essa que eu mencionei expressam a destruição iminente de tudo o que existe em função de uma terceira guerra mundial, e a câmera não vai te dar o prazer de mostrar o mundo explodindo. Ela vai só sugerir essa destruição. Então ela começa filmando uma casa inteira, para então se afastar para o campo e passar por uma mesa e cadeiras de ferro enferrujados, que é algo absurdo que não deveria estar lá no meio de um campo. Então ela mostra barcos destroçados que quase já se misturam à vegetação baixa semi-morta do outono sueco. E aqui a narrativa é interrompida por paisagens alucinatórias do tipo em que a destruição iminente de tudo é retratada a conta-gotas em um ou outro objeto que forma um quadro total. E essa técnica da longa tomada não é só um detalhe em Tarkovsky. Ela serviu como ponto de virada na prática do cinema e também na sua teoria. Eu acho que o Gilles Deleuze entra aqui como um teórico que anunciou Tarkovsky como uma figura paradigmática na história da cinematografia. A ideia é que o cinema nunca deve se reduzir a texto, a pura literatura.
o enredo é uma parte ínfima de um filme. Porque o fato de contar com imagens em movimento, com música mais narrativa, amplifica o potencial expressivo de um diretor. Então que ele usa esse potencial para mostrar a nós, seres encurralados nas tramas do nosso cotidiano, como enxergamos mal a realidade. Como nós deixamos passar momentos grávidos de semântica por nunca termos treinado nosso olhar devidamente. Essa observação de Tarkovsky com esculturas temporais, como ele gostava de dizer, esconde sua tentativa de emancipar a cinematografia do texto. Assim ela poderia ser reutilizada pelos seus espectadores como instrumento de redescoberta dos sentidos. E o tempo está fora dos eixos. Essa é a frase de Hamlet que as personagens de Tarkovsky repetem a todo momento nos seus filmes. O cinema dele é também uma representação desse tempo quebrado. E por isso que ele transitou do realismo socialista lá em 1962 e acabou num antinaturalismo completo em 86, em que até a categoria do tempo está sendo repensada. Nas palavras do próprio, qual a essência do ofício de um diretor? O cineasta, a partir de um torrão do tempo, constituído por um amontoado enorme e sólido de fatos vivos, dilapida e descarta tudo do que não necessita, deixando somente o que haverá de ser um elemento do filme finalizado que se provará integral para a imagem cinemática. Está num livro que ele próprio escreveu chamado Sculpting Time. Esse é um papo complicado, com certeza, que não se deixa traduzir em técnica cinematográfica de forma tão simples. Um dos melhores filmes de Tarkovsky, eu arrisco dizer, essa permanência insistente do tempo se expressa como tema também, não só uma técnica de filmagem. Acho que em Sacrifício a consciência do fim iminente tinge as ações da pessoa de morte. A partir do momento que ela sabe que o mundo vai acabar, a cada instante que elas estão enchendo a cara, ou se despindo para dormir, ou tomando chá, são instantes tingidos pelo fim. Vai ter um monte de simbologia mostrando isso. Em Solaris é o próprio trauma da mulher perdida que tem uma persistência parecida. Em Stalker, a impossibilidade das pessoas entrarem na sala onde sua satisfação plena será alcançada também é uma sugestão disso. Toda a vida humana é um quadro estático da nossa aversão congênita à felicidade. Aqui a gente tem a mesma concepção de temporalidade em filmes completamente diferentes. Eu falei um monte sobre Sacrifício, mas eu esqueci de falar do roteiro. Então vamos lá, esse filme é de 1986 e o roteiro dele se deixa resumir facilmente. Você tem um escritor de meia idade chamado Alexander. Ele está fazendo aniversário na sua propriedade rural, afastada de tudo, em algum canto da Suécia não identificado. E nós ficamos sabendo que ele tinha uma carreira promissora no teatro, mas tudo indica que ele se cansou do contato com gente louca que uma carreira no teatro te força a ter. A sua esposa Adelaide continuou trabalhando nessa área, mas ele preferiu se resguardar numa carreira de jornalista freelancer, escrevendo então ensaios teatrais e então dando aulas de estética. São 3 profissões bem antissociais. E ele tem como filho Gossen, que é uma criança pequena ainda e que a expressa como a sua única razão para continuar vivo. E cada personagem do pequeno círculo social que se forma em torno desse cara para comemorar seu aniversário dá mostras de um comportamento suicida ou pelo menos de profunda depressão. Sua esposa tem um ataque de nervos constrangedor após o jantar e deixa claro que devia ter se casado com um homem que amava, não com Alexander. A filha dele é uma menina totalmente apática. Um amigo que vai visitá-lo deixa claro que só não vai se matar pois lhe apareceu a chance de praticar a medicina bem longe dali, na Austrália. Então, em dada cena, eles assistem na TV sobre uma crise de diplomacia que resultou na Terceira Guerra Mundial. Aqueles eram os anos de 1986, em que a paranoia nuclear estava com tudo. Diferente de hoje, em que as pessoas às vezes torcem por um holocausto nuclear, as
pessoas durante esse período de Guerra Fria tinham medo a sério dessa possibilidade. E todos esses suicidas potenciais entram num profundo e patético desespero, lamentando pelo fim que 5 minutos antes eles estavam desejando. E o sacrifício, entre aspas, de que trata o título do filme diz respeito a uma possibilidade meio mágica que o Alexander encontra para reverter esse cenário de fim de mundo. Só que ele vai ter que sacrificar a única coisa que ele gosta na vida, que é a presença de seu filho pequeno. E por fim vem Nostalgia, o filme de 1983. Nele, um professor de arte russo vai para a Itália estudar a sua arte melhor. Ao chegar ali, ele sucumbe a uma síndrome de impostor, que a vida toda ele lecionou arquitetura renascentista na Universidade de Leningrado. Ele é um especialista sem nunca ter pisado na Itália, porque sua ciência foi construída a partir de livros. E na Itália, ele anota suas visitas e logo em seguida ele entra numa crise. Porque ele constata que tudo que ele conhecia, na verdade, parece não ter mais sentido para ele. Parece morto, parece estar vazio. Ele não contava com aquele céu, com aquele cheiro, com aquele clima modorrento da Itália pós-fascista. Ele imaginava uma Itália renascentista no século XVI. E Tarkovsky comenta numa entrevista: ele desconhecia a essência, a verdadeira essência daqueles monumentos, daquela arte sobre a qual ler em livros, que vira apenas em fotografias. Uma fotografia pode conter tudo o que aparece, as linhas, o estilo, até mesmo a indicação das proporções. Mas e o ar que circula ao seu redor? A luz daquele dia, daquela hora, os olhos daqueles que a veem e caminham perto dela, às vezes sem querer perceber onde estão. Está na entrevista com Gianluigi Rondi, de 1980. Então a arte que você vivencia é sempre uma versão adulterada daquela que foi composta originalmente pelo artista no auge do seu entusiasmo. E o Tarkovsky faz esse filme no final da sua vida, no exílio, também como uma conclusão sobre sua carreira artística, para a forma como seus filmes estavam sendo vistos. Só que mesmo assim ele termina essa mesma entrevista com uma nota de esperança, continua a citar. Diante desse problema, da degradação de toda a experiência, é necessário tentar chegar a uma solução. Só pode haver uma solução: contato, comunicação. A arte é cultura, a cultura é a alma e a memória de um povo. Deve haver a possibilidade de transmitir, de comunicar essa cultura. Porque somente por meio dessa comunicação, dessa troca, o homem pode alcançar a sua plenitude. Esse não é um dos meus filmes preferidos de Tarkovsky e definitivamente não é o filme para você ingressar na sua obra, embora ele traga uma chave importante para sua estética. E talvez aqui tenhamos uma extrapolação desse antinaturalismo da sua fase tardia, aquela rejeição do realismo socialista dos tempos do Instituto de Cinematografia, que ainda é o que fascina tanta gente. Como única referência, além dos próprios filmes do cara, eu deixo o site nostalgia.com, que é uma fonte inesgotável de recursos, entrevistas, artigos sobre o homem.